Abram comigo, por favor, em Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, versículo 28. Quem for achando pode ficar de pé. Aleluia, amém. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Um dos mestres da lei aproximou-se e o ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor seu Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas da lei. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e bom Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse momento. Pedimos que o Senhor continue nos visitando, Pai. Que a sua palavra seja semeada essa noite ainda mais em nossos corações, que colha os frutos que o Senhor deseja pelo seu Espírito. Nós te damos toda a liberdade no nosso meio. Se manifesta de acordo com a sua vontade e para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Até beber uma água, porque Deus, tá assim a minha cabeça. Deus já vem. Né, pastor? Aleluia. Querido, deixa eu contar uma historinha para ajudar a gente a entender o trilho que a gente vai essa noite. Em 1750, faz tempo, né? Tinha um homem, filho de pastor, que cresceu junto com 18 irmãos, poucos irmãos, né? 18 irmãos, ele era um desse muito. Ele tinha 18 irmãos, então no total eram 19 filhos. Filho de um pastor devoto da Inglaterra, ele cresceu nesse ambiente religioso cristão, com o pai dele pregando, ministrando. A mãe dele era muito disciplinada, então os filhos tinham horário para ler a Bíblia, orar, jejuar, e ele, por aptidão de característica dele mesmo, ele era alguém muito disciplinado. Ele separava 2 vezes na semana para jejuar, eu acho que era segunda e sexta-feira, daqui a pouco a gente já vai descobrir quem ele é, e ele separava por dia 2 horas para estar na presença do Senhor orando e lendo a Bíblia. E ele foi crescendo nesse ambiente cristão, com seus irmãos. Quando ele tinha por volta dos seus 20 anos, ele decidiu se tornar missionário. Ele, como inglês, decidiu viajar até os Estados Unidos naquela época, e o seu sonho era evangelizar os índios que tinha ali na nação americana. Ele se preparou, entrou no seminário, se formou, tudo certinho como devia fazer, e foi em busca dessa visão do seu coração, desse sonho de ser um missionário. No trajeto de navio, a história vai contar que ele teve um momento de tempestade no navio e ele ficou apavorado. Ele ficou apavorado achando que o navio ia afundar, que ia morrer. Só que naquele navio existia um outro grupo cristão também, que são conhecidos hoje como os morávios, e ele, apavorado, achando que ia morrer, que o navio ia afundar, procurando algum jeito de conversar com alguém, ele viu que estava tendo uma reunião de adoração no navio enquanto a tempestade estava acontecendo. E ele fala que ele ficou impressionado, porque ele estava apavorado, com medo da morte. Mas aquele grupo estava adorando ao Senhor, e ele fala que tinha homens, tinha mulheres e crianças, e ninguém parecia demonstrar o apavoro que ele estava sentindo naquele momento. Então ele fala uma frase famosa que diz o seguinte: eu vim para a América para evangelizar e converter os índios, mas quem me converterá? Porque ele percebeu em um outro grupo cristão um medo da morte que ele tinha, ele percebeu
que nele algumas camadas do coração dele ainda não haviam sido convertidas profundamente ao Senhor. Então ele falou, eu vim para converter os outros, mas quem vai me converter? 3 anos depois, esse mesmo homem, lendo um estudo bíblico sobre Romanos, encontrou um comentário de Martinho Lutero e fala que ele leu sobre a fé em Cristo Jesus e acredita que naquele momento ele foi salvo, apesar da sua vida de dedicação. O nome dele é John Wesley. E eu gosto muito dessa história, porque o John Wesley, depois disso, foi um grande avivalista, e a Palominha estava falando desse avivamento que Deus vai nos atingir, em nome de Jesus. Só que ele foi um grande avivalista na sua história, foi um dos que mais andou de cavalo. Se você pesquisar, ele viveu até os seus 90 anos e pregou em toda a Inglaterra, um homem impactante, foi realmente impactante. Só que o que me chama a atenção na história dele é que ele já vinha de uma vida toda dedicada à leitura da palavra, à oração, ao jejum. O pai dele, filho de pastor, e ainda assim achou camadas e áreas do seu coração que precisavam ser convertidas, que ainda não eram plenamente do Senhor Jesus. É algo muito parecido com a história desse escriba aqui. Se eu pudesse dar uma mensagem, eu tenho que dar o título, né? Da mensagem, eu falaria que é o perigo mora ao lado. Repita para o seu irmão. O perigo mora ao lado. Nome de filme dos anos 90, né? O perigo mora ao lado. Sessão da tarde. O perigo mora ao lado. Nessa passagem que nós lemos sobre um escriba, que é exatamente isso, irmãos. Deixa eu tentar explicar para você o que é um escriba ou um mestre da lei. O judeu tem o costume de morar com os pais até os 5 anos. Dos 5 aos 12, ele vai para a sinagoga para ele receber instrução e educação. A partir dos 12 por 13 anos ali, ele faz o que hoje os judeus chamam de bar mitzvah, que é esse nome complicado mesmo. O que significa o quê? É como se ele estivesse se formando. Ele seria, a partir daquele momento, alguém que é responsável pela sua própria vida diante de Deus e da Torá. Igor, com 13 anos, tão novo assim, responsável diante de Deus. Não estou falando que ele é a maior idade para pegar o carro e sair dirigindo. Mas a partir dos 13, ele passa por esse processo e se torna maior de idade, digamos assim, diante do Senhor. Então, o judeu, ele estuda dos 5 aos 12 anos. Se ele apresenta alguma aptidão para aprender mais da Torá, para entender bem a Torá, que é a palavra do Senhor, ele pode procurar um mestre e ele se torna um discípulo desse mestre. É algo parecido com o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Possivelmente, com os 12 anos dele ali, o pessoal viu que esse menino tem futuro aqui no estudo da Torá, hein? E ele foi, procurou e cresceu aos pés de Gamaliel, algo parecido. O que é interessante, porque os críticos de Jesus não sabiam de onde ele veio. Possivelmente Jesus não teve essa educação depois dos 12 anos. Geralmente você podia se dedicar para aprender o ofício, né, de mestre da lei, se dedicar às coisas do Senhor, ao estudo da palavra, ou você voltava para sua casa e aprendia o ofício do seu pai. O Senhor Jesus aprendeu o ofício de José, ele era carpinteiro, alguém que trabalha com madeira e com pedras, né? Não tinha tanta madeira em Nazaré naquela época, era alguém mais um servente, um pedreiro. Então, um escriba é alguém que a partir ali dos 12 anos, devido à aptidão natural que ele tem, ou até a paixão pelas Sagradas Escrituras, depois de aprender a ler, se aprofundar, eu acho interessante quando você vai estudar hoje, como é que era o ensino dele, é muito a repetição falada, né? Não tinha uma Bíblia para cada um, então eles tinham que ficar repetindo, alguns decoravam até os 5 primeiros livros da Bíblia de cabeça, impressionante isso, né? Eu lembro que eu almocei ontem, gente, mas eles tinham toda essa capacidade mental. Então, quando a Bíblia fala de um escriba ou mestre da lei, é um mestre, realmente. É alguém que dedicou a sua vida para aprender a palavra do Senhor. Em algum momento, quando o povo tivesse dúvida, ele seria como um juiz. Irmão, o que a gente faz nessa situação? A palavra do Senhor manda fazer isso, isso e isso. Ele seria um representante de Deus para o povo. Então, não é qualquer um falando com Jesus. E, possivelmente, o escriba encontrando um jovem professor da Galileia,
tem uma oportunidade rara. Se ele é alguém que dedicou a vida ao estudo, ele encontra um outro professor e faz a pergunta de $1 milhão. Qual pergunta? Mestre, qual é a coisa mais importante? Qual é o mandamento mais importante? Jesus responde. É interessante que no final o escriba fala com Jesus também. Falou bem, Jesus. É isso mesmo. O senhor está certo. Mais vale amar a Deus e o próximo do que todos os sacrifícios que a lei apresenta. E Jesus vem e elogia o escriba, porque ele respondeu sabiamente. Jesus fala essa frase aqui, ó. Muito bem, você não está longe do reino dos céus. Só que essa frase ficou martelando durante a semana inteira na minha cabeça. Por quê? Porque não está longe do reino, então está perto, mas não está dentro do reino. Olha que interessante. Você está perto do reino, então é um elogio. Parabéns. Você respondeu bem. Você não está longe do reino, mas você não está dentro. Então, apesar de toda uma vida dedicada ao estudo da Torá, e a gente encontra alguém parecido com o escriba em um outro momento nos evangelhos, que é Nicodemos. O chefe, talvez, o representante, o professor dos professores, é até o significado do nome do cara. Olha só que interessante. Neto de Léo, assim, já vem de uma família incrível, Nicodemos, e ele se torna o professor dos professores e em algum momento vai encontrar Jesus, e Jesus fala, cara, é necessário você nascer de novo. Então, apesar de toda uma vida dedicada, e isso tem o seu valor, à palavra de Deus, ao estudo, às disciplinas espirituais, os judeus também jejuavam 2 vezes na semana, especialmente no verão, orando e clamando ao Senhor Deus pela chuva. Apesar de tudo isso, Jesus fala que eles não estão dentro do reino, eles estão perto do reino. Por isso que o título da mensagem é O Perigo Mora ao Lado. Por que, Igor, o perigo mora ao lado? Quando você estuda a palavra do Senhor, os evangelhos especificamente, parece que Jesus tem muitas preocupações, mas ele tem pouca paciência para poucas coisas. Quando Jesus encontrava um homem pecador com a vida depravada, ele tinha paciência, muita paciência. Quando ele encontrava um soldado romano que estava escravizando seu povo, se o soldado romano se abrisse para o evangelho, ele tinha paciência também, inclusive elogiou um soldado. Olha que loucura. Ele vira para o soldado e fala, olha, nem em Israel encontrei tanta fé. Gente, isso é muito ofensivo. Israel é o povo de Deus, ele está falando, esse moço tem mais fé do que todo mundo que eu encontrei lá. Quem está lá? Talvez minha mãe, meus familiares. Eu estou vendo mais fé nele do que lá. É muito forte o que Jesus está falando. Então, Jesus não tinha problema de encontrar ricos, pobres. Jesus tem grande dificuldade quando encontra religiosos. Mas também não é quando encontra fariseu. Quando a gente fala fariseu, a gente já fica na mente algo ruim, né? Fariseu. Não necessariamente fariseu é alguém errado ou ruim. Ele é só alguém que dedicou a sua vida a estudar a palavra do Senhor e ser um professor para o povo. Alguns deles tinham motivação errada no coração, mas Jesus também tinha discípulo que era fariseu. José de Arimateia, que deu o sepulcro para ele, era alguém que era fariseu. Nicodemos, no final da sua vida, oferta para cuidar do corpo do Senhor, era um fariseu. Então, o problema para Jesus não era você ser fariseu. Inclusive, o apóstolo Paulo vem dessa linhagem também de fariseus. O problema para Jesus é quando você parece devoto, mas o seu coração não é devoto. Esse é o problema de Jesus. Quando você parece, mas não é. Quando você tem cara de, jeito de, fala como, se veste como, mas por dentro está perdido. Esse é o problema de Jesus. Jesus está falando que, inclusive, pegou pesado com os fariseus. Ai de vocês, hipócritas. Vocês estão meio que atuando. Vocês parecem ser devotos ao Senhor, mas o interior de vocês está cheio de ganância, imoralidade, injustiça. Ai de vocês. Jesus é firme em alguns momentos. Em alguns momentos, Jesus fala até para os discípulos dele, cuidado com o fermento dos fariseus.
Porque quando a gente escuta os alertas de Jesus para o fariseu, geralmente eu não me identifico com o fariseu, graças a Deus, eu acho. Mas em algum momento o alerta de Jesus para o fariseu é dado para os discípulos também. Então ele fala, cuidado com o fermento dele, cuidado com essa hipocrisia que talvez eles carregam em alguns, porque isso pode influenciar o seu coração para você parecer alguma coisa, mas não permitir que o coração seja transformado. Cuidado com isso. Os discípulos, obviamente, como eu e você, quando Jesus fala de fermento, eles acham que Jesus está falando de pão. Né? Fermento? Ele está falando de pão? Cabeções. Tipo eu. Com certeza eu ia achar que Jesus está falando de pão. Pão doce? Será que é pão doce que ele quer? O que ele está querendo dizer? Então, a preocupação de Jesus na palavra do Senhor, geralmente é quando a gente parece alguma coisa, mas não é. Ah, Igor, isso parece ser, de acordo com a palavra de Deus, uma luta que todo cristão vai precisar lutar contra. A tentação de se conformar ou parecer ser alguma coisa, mas no fundo não ser totalmente. Na parábola de Jesus do filho pródigo, a crítica dele é exatamente essa. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo, depravado. Pediu a herança, ofendeu o pai, xingou a família, falou, por mim você morre, me dá o meu dinheiro, me dá o que me deve e eu vou para qualquer lugar gastar do jeito que eu quiser. O outro filho fica dentro de casa, não é isso? Mas Jesus, no final da parábola, o que ele está tentando demonstrar, ele está falando com os fariseus. Ele está falando, gente, você está me condenando porque está vindo a mim os pecadores? Então deixa eu te contar uma história. Olha, tem 2 filhos perdidos na história. O fato de vocês estarem me acusando mostra que vocês estão perdidos nesse momento. Apesar do elogio de Jesus para o escriba, ele fala, olha, parabéns, você não está longe, mas você também não está dentro. E isso tem que trazer um certo alerta para o nosso coração. Porque, gente, hoje em dia, a gente já entra até em assuntos como um cristianismo cultural. É impressionante, você pergunta para alguns famosos e ele fala, eu sou evangélico. Né? E daqui a pouco está cantando no outro story, não demora não, gente. No story seguinte do Instagram, ele está cantando, divulgando a música dele, que é uma coisa horripilante. E, de novo, no próximo story, que Deus nos abençoe nessa empreitada. Então, a gente vive uma realidade onde todo mundo fala que é muito cristão hoje e crente. E tem que tomar cuidado. A gente não deve julgar os irmãos, mas deve julgar a nossa própria vida e entender o que Jesus espera de nós. Então, como eu falei, parece que a preocupação de Jesus é com 2 tipos de perdidos que ele encontra. Aqueles que são depravados totalmente, têm uma vida totalmente desregrada, longe do Senhor, esses merecem cuidado, carinho, acolhimento e tratamento, discipulado e tudo mais. Mas o alerta de Jesus é para aqueles que parece que está perto, mas não está? Está perto, mas não está onde? Dentro. Apesar de estar perto, não está dentro. Então Jesus... Gente, e é tão sério que Jesus tem um dos seus líderes, os líderes dos seus discípulos. Quem é o líder? Quem que vem na sua mente quando fala o líder dos discípulos? Pedro. No final da jornada dos 3 anos de ministério, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, quando você se converter. Meu Deus do céu, se Pedro não era convertido, não sobra nada para mim. O cara está lá, multiplicou pão, andou sobre as águas. Jesus viu morto ressuscitar, cego enxergar. Quando a gente está nervoso, a gente fala, ele viu o cego ouvir. Ele viu o surdo ver. Né? Ele viu maravilhas no meio dele. E Jesus ainda está vindo ali e fala, Pedrão, quando você se converter. Então, apesar de estar perto de Jesus, não significa que a gente é de Jesus. Eu lembro que quando mais novo, eu fui em 2009, 2010, a assistir um filme de terror meia-noite no Tijuca. Eu esqueci o nome do filme, Atividade Paranormal. Ah, lembrei. Era o primeiro filme que o pessoal falava. Naquela época o pessoal, isso não é filme não, é uma filmagem na casa de uma pessoa para divulgar o filme, né, gente? Aí fui assistir com os amigos do prédio, saí de lá apavorado, cantando, entra na minha casa, entro na minha vida, mexe com... Todos os meus amigos dormiram na minha casa, minha mãe está de prova. Eu, inclusive, falei para os amigos, eu vou dormir com a minha mãe.
E os amigos, tá maluco, cara? Vamos ficar aqui. Tô sozinho em casa. Eu não, vou dormir com a minha mãe, que minha mãe é assim com o cara lá de cima. Vai que a bênção me alcança como neto de Deus. Então, às vezes, a gente se garante, porque o nosso pai é crente, nossa mãe é crente, nosso avô é crente, nossa esposa, nosso marido é crente. Obviamente é uma bênção, mas isso não garante tudo. Aqui a gente está falando com um escriba que dedicou a vida, gente, a ler a Torá, a decorar as passagens do Senhor e a servir como juiz e um guia para o povo. E Jesus está falando, você ainda não está dentro, mas está do lado. É um elogio, mas é um alerta também, é um cuidado. Igor, o que a gente tem que fazer para entrar? Render todo dia, plenamente, o nosso coração ao Senhor Jesus. Não tem escapatória. Não é o que eu faço, não é o que eu faço, talvez demonstre que esse processo está acontecendo no meu coração. Mas não é pelo que a gente faz que a gente é salvo. A gente é salvo e depois que nós somos salvos, a nossa vida vai mudando, como a gente cantou, em algumas áreas específicas. Como eu venho falando para os irmãos, tem uma outra passagem que causa uma certa preocupação no meu coração, eu anotei para os irmãos aqui, que é Mateus capítulo 11, versículo 23, Sarinha, por favor, que diz o seguinte, o Senhor Jesus falando, e você, Cafarnaum, que é a cidade onde a maior parte do ministério de Jesus foi na Galileia, especificamente nessa cidade. E você, Jesus vai falar agora uma palavra, digamos que de profecia contra a cidade, olha só para a gente se achar na passagem. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno, porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. O que Jesus está falando? Cafarnaum, você acha que é muito abençoada porque está vendo maravilhas. Deus está realizando maravilhas no seu meio. E apesar de Deus estar realizando maravilhas no seu meio, você não se arrepende, Cafarnaum. Se essas maravilhas fossem feitas lá em Sodoma, lá em Gênesis, eles teriam se arrependido. Cuidado, Cafarnaum. Quando eu escuto e leio esse versículo, é um alerta para mim. Porque tem duas grandes maravilhas na vida. A minha expectativa, filho de mãe crente, era que no final da vida, antes de morrer, Deus tivesse ali, eu com meus 99 anos, Deus tivesse misericórdia, eu tivesse consciência de orar para Deus, que Deus me recebesse, porque eu me arrependeria da minha vida e iria para o céu. Era a minha expectativa, só lá no final. Mas Jesus tem uma ideia melhor. Lá no início da minha vida, Ele nos alcança. Para a gente parar de achar que viver é o que foi nos falado. Vocês acham que viver a vida tem que aproveitar, é o que foi falado para vocês. Não é. Viver é estar aos pés do Senhor, se dedicar a Ele, conhecer a Ele, se dedicar à família, aproveitar os benefícios que a palavra de Deus e as promessas dEle têm para oferecer. Mas a minha expectativa era lá no final da vida. Graças a Deus Ele me alcançou na juventude ainda. Então o cuidado que eu e vocês vamos ter que ter durante a vida é flertar com essa religiosidade. É flertar com essa aparência de ser crente, mas talvez não ser de todo o coração. A flertar com talvez ter áreas da vida que Deus domine e outras áreas da vida que você quer dominar e não quer render a Ele. Entende? Faz sentido? Jesus, quando encontrou a mulher samaritana, eu falei hoje de manhã com a moça, eu falei, é maravilhoso. Porque Jesus tem a capacidade de olhar o nosso coração, fazer aquele raio-x, né? Saber os pontos fracos, os erros, o que precisa tratar e tudo mais. Ele chega para a moça, educadamente, de um jeito que eu não conseguiria fazer, e fala, me dá um copo d'água. Não, a gente não fala com seu povo não deve falar com a gente, esse negócio de homem falar com mulher no poço, tem muita história aí de romance, vai pegar mal, não estou gostando desse papo não. Aí Jesus, não, tudo bem, mas uma água, se você soubesse quem está falando contigo, paciente, né? Jesus é paciente demais. Se fosse eu, Deus, eu já fazia a água brotar assim,
Toma, mulher, não precisa da tua água, não. Mas não, Jesus é paciente. Ainda bem que eu não sou Deus, né? Jesus é paciente, fala com a mulher. Se você soubesse quem te pede. Ué, como assim quem te pede? Aí ele fala, vai chamar seu marido, por favor. Aí toca, talvez, em algo pessoal da moça, muito, pela reação dela, muito machucada, né? Por algum motivo. Ela fala, eu não tenho marido, não. Jesus fala, disseste bem, porque você já teve 5 maridos. E esse que você está vivendo agora não é seu marido. Aqui deixa eu defender essa moça por um momento. Jesus não está condenando os 5 casamentos dela, gente. No tempo de Jesus, a separação poderia ser muito mais fácil. Se o marido não gostasse da comida da mulher, poderia dar a carta de divórcio. Se não gostasse do jeito que ela arruma a casa, poderia se divorciar da mulher. Era um negócio mais fácil de acontecer. Então Jesus fala, você já teve 5 maridos. Ele não invalidou os relacionamentos dessa moça. Olha, 5 maridos você já teve. Só que o que você está vivendo agora não é seu marido. Jesus é paciente com a moça. Então, mas ele toca nos pontos frágeis da nossa vida. Obviamente, ele toca nos nossos traumas, não para jogar sal na ferida. É para trazer à tona, para tratar, cuidar. Pedro, 3 vezes você vai me negar antes do galo cantar. Mas quando você se converter, já vou te dar uma graça, Pedro. Quando você se converter, fortalece os seus irmãos, se dedica a cuidar deles. E Pedro vai e acontece tudo o que tem, tudo o que acontece. Pedro é um excelente exemplo de temor para o nosso coração. Igor, o propósito da mensagem de hoje é para você jogar na minha cara que eu não sou crente? Não. É só para falar para os irmãos que a gente precisa tomar cuidado para render o nosso coração completamente a Jesus. O fato de ele já não ter nos alcançado não significa que outras áreas do nosso coração não precisem ser continuamente rendidas a ele. A gente precisa render todas as áreas a ele. É uma rendição. O ser salvo, o ser encontrado nele, o se render a ele é o que nos dá a salvação pela fé. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é com talvez parecer crente. Ou abraçar determinado, tem muito disso hoje, gente. Isso daqui é impressionante. Eu converso com um monte de amigo crente, graças a Deus ninguém da igreja. Eles falam, é crente, mas é crente e gosta de outras coisas, muita coisa doida que não é de crente, né? Eu sou crente, mas eu gosto de safadeza. Eu falo, mas como é que tu gosta disso? Não, a carne é fraca, né, cara? Tipo, eu gosto, mas eu tenho que espiar alguma coisinha na internet de vez em quando, porque a esposa não está lá todo dia. Eu gosto mais de namorar, né? Tem que dar uns amassos, pegar mais firme, para ver como é que vai ser, porque... Então, gente, algumas coisas precisam ser tratadas no nosso coração totalmente. O ato de servir, de amar, de cuidar dos irmãos, é um ato onde Jesus falou que isso demonstra que nós fomos salvos por ele. Servir a igreja. Quando em Apocalipse o Senhor Jesus manda uma mensagem a uma das igrejas, ele pede para que ela se arrependa da onde ela caiu, volte ao primeiro amor, que inclusive é um dos nossos temas do ano, não é isso? Se arrependa da onde você caiu, volte ao primeiro amor e às primeiras práticas. Senão eu, o Senhor, o dono da igreja, vou vir tirar você de frente da igreja. Eu falo, Jesus amado, o homem estava fazendo, teoricamente, o líder da igreja estava fazendo a maioria das coisas certas. Só que... Pode ir uma faixa. Celular, não tem problema. O líder da igreja estava fazendo tudo certo, só que Jesus fala que se ele não voltasse àquele lugar de devoção a ele, de fazer por amor, não somente por obrigação, mas por amor. Algumas vezes entra obrigação também, mas a gente faz por amor. Se você não amasse a ele, Jesus viria e tiraria o líder da frente da igreja. Porque é mais importante para ele ter um líder que ama ele de todo o coração do que ter alguém que só está fazendo tudo certo de maneira mecânica.
Quando Jesus aparece para Pedro e restaura Pedro, como foi a oportunidade de pregar a última vez, ele vira para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Amo. Então cuida do meu povo. A única maneira que a gente tem de mostrar para Jesus que o nosso amor por ele é verdadeiro é cuidando um dos outros. Quando a gente cuida um dos outros, discipulando, ligando, estando perto, sendo amigo. E, gente, tem gente, eu falei isso na EB, tem crente que é chato. Não sei se é o seu caso. Eu sou muito chato. Como diz o professor Luiz Saião, tem lá na Ásia tem o xiita e os crentes têm o chato, né? Tem gente que é terrível para você cuidar. Só que algumas vezes é você que é o chato na relação. Você que é difícil. Sempre chamo o Igor, mas o Igor nunca está. Nunca vem. Então, a nossa forma de expressar verdadeiramente o amor que a gente tem pelo Senhor Jesus é cuidando um dos outros. É estando perto, é ligando, é se preocupando, é conversando. E isso vai demonstrando para mim e para você, e vai permitindo que o nosso coração seja tratado pelo Senhor Jesus. Eu tenho medo, é um receio meu, tá bom? De estar diante do Senhor Jesus e falar: olha, você parecia crente, tinha jeitinho de crente, tinha cheiro de crente, mas não era crente. Não, Senhor, mas eu vi até alguns milagres quando orei pelas pessoas. Eu até profetizei algumas vezes. Profetizou, mas eu nunca vos conheci. É mais importante para Jesus te conhecer do que pelo que você faz para Ele. Ele quer me conhecer e te conhecer. Amém? Então a mensagem de hoje é algo simples, foi um alerta talvez para o nosso coração, de mostrar que Jesus quer a área do nosso coração totalmente rendida a Ele. Um exemplo, como a gente falou, de uma necessidade de conversão é o Pedro, né? Pedro, o apóstolo Pedro, como a gente falou. No final da jornada, Jesus chega para ele e fala: Pedro, quando você se converter, fortalece seus irmãos. Tem um outro camarada que eu tenho uma mistura de sentimento. Tem hora que eu gosto dele, tem hora que eu não gosto, da Bíblia. Só que ele é o exemplo oposto de rendição, que é Davi. Davi é um camarada que tem hora que você lê, você não, o texto bíblico está te levando para um lugar para perceber que, olha, ele não é tão bom assim, apesar de ser o maior rei de Israel. O caso dele lá com a esposa, o marido de Betseba lá, o Hitita, Urias. O texto está te mostrando, olha, é soldado, é um dos valentes, é hitita, não é nem judeu, é outro. Ele está tentando matar o cara, trazer o cara para casa, para o cara dormir com a mulher. O cara não dorme com a mulher, o cara dorme na rua para não ter a honra de dormir em casa enquanto seus irmãos estão na guerra. O texto está tentando mostrar, gente, ele não é Davi, apesar de ser o rei, não é isso tudo não. Ele vem, mata o cara, manda o cara estar na frente de batalha, mata o cara. Aí vem o profeta Natan, fala com ele: Davi, eu trouxe uma informação, uma história para o senhor julgar como rei de Israel. Tinha um homem que tinha uma única cordeira, um único cordeirinho. E ele cuidava desse cordeirinho como se fosse a sua própria filha. E vem um outro homem cheio de cordeiro e mata a cordeirinha, essa única cordeirinha que ele tinha. E Davi, de bate pronto, né? Merece morrer, mata esse cara. Está cheio de cordeiro e mata a única cordeirinha do outro. Mata esse homem. Natan, profeta de Deus, vira para Davi e fala: Davi, esse homem é você. Davi, naquele exato momento, irmão, isso é bonito em Davi, ele rasga as vestes, cai de joelho e fala que pecou contra o Senhor. Não tem reino, não tem coroa, o homem não se envergonha pecou, mas rasga o coração. Eu gosto da outra passagem dele entrando na cidade trazendo a arca. É lindo, né? Ele está trazendo a arca, de repente ele olha para ele mesmo e ele está vestido de rei. E isso, dedução do irmão Igor, tá? E ele pensa: eu não sou o rei. Deus que está vindo ali é o rei. Então ele tira a roupa de rei
e entra com a roupa de baixo. O homem passa vergonha por amor a Jesus, é um negócio louco. Então, Davi é muito sentimento, é muito real. Ele rasga o coração. Então, em alguns momentos da vida, gente, a gente vai errar, vai ter áreas da vida que a gente não vai querer que Deus trate. E Jesus não toca nisso aqui, isso aqui não toca. Ele vai ser paciente, ele vai te aguardar o seu tempo, mas em alguns momentos no tempo dele, ele vai virar para você e vai falar, vamos mexer nisso aqui, rapidinho? Não, mas não tira o band-aid rápido não, Jesus. Em alguns momentos ele vai tirar para o seu bem. Então, nesse momento da vida, se renda a ele. Renda o seu coração. Eu não sei qual é a área da sua vida. Pode ser sentimental, pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser muitas e muitas coisas, muitas áreas da nossa vida. Profissional. Tem algumas coisas profissionais que, às vezes, você fica bravo com Deus. Eu estudei tanto, eu fiz tanto, isso, e agora não tenho o emprego que eu gostaria. O Senhor prometeu que eu ia comer o melhor da terra. Cadê o melhor da terra? Às vezes eu brigo com Deus em oração. Não sei se você briga. Mas eu sempre perco no final. Né? Mas às vezes eu tento brigar. Então é a importância de render o coração para Ele. Amém? Eu quero ler com os irmãos, para a gente finalizar e orar. Salmo 32. Por favor, Sarinha. Antes da gente ler, só recapitulando alguns pontos. A crítica de Jesus não era que os fariseus fossem fariseus, a crítica deles é que eles fossem hipócritas. Hipócrita é uma palavra grega que traz o sentido de ser um ator de uma peça. Você está fazendo um teatro, você parece ser alguma coisa, mas por dentro não é a verdade para você. Eu sou muito hipócrita, gente, tenho que te falar. Em que momento? Quando me pedem para orar. Geralmente, quando eu vou orar em público, eu não estou pensando no que eu vou falar para Deus, eu estou pensando no que eu vou falar para não ficar feio para as pessoas. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou pensando, qual é a palavra certa para usar? Não tem problema eu pensar qual é a palavra certa para usar, mas eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado para não passar vergonha, entende? Então, estou tentando usar palavras bonitas. Jesus falou, não sejam como os fariseus, que oram muito tempo, na praça, ser aclamado, olha como ele ora muito. Não. Entra no seu quarto e ora. Ele está tentando dar um antídoto contra a hipocrisia do nosso coração. Eu, como falei para os irmãos, como é que você deve orar, Igor? Com sinceridade. Como uma criança. E eu vi uma criança orando uma vez isso, na hora do almoço. Papai do céu, muito obrigado pelo almoço, pelo arroz, pelo feijão, pela batata frita. Pelo tomate não, porque eu não gosto. Isso é oração de verdade. Obrigado, Senhor, por isso. Esse daqui está doído, não está bom não. Obrigado por isso não. Então, seja sincero para Ele. Não tente enfeitar demais. Só ore. Só fale com Ele. Estou chateado com o Senhor, hein? Às vezes eu entro no quarto e falo, estou bolado. Pô, o Senhor Todo-Poderoso, eu acho que o Senhor podia resolver isso daqui em 2 tempos. O Senhor parece que esquece. A gente tem que ficar insistindo, mandando fax, oração, não é possível. Isso é o meu jeito de falar. Não estou falando que está certo, é só a minha sinceridade. Eu falei pela parte da manhã na escola dominical, uma vez eu tomei uma fechada, eu sou muito tranquilo no trânsito. Bebel é mais irritada do que eu. Bebel é muito mais brava do que eu no trânsito. No resto da vida ela é muito mais tranquila. No trânsito, eu tomei uma fechada uma vez, buzinei e eu fiquei brabo. Eu acho que a Bebel nem estava comigo. E eu me empolguei em alguns amigos que eu tenho, idiota. Né? Mongoloide, esse cara. Não xinguei, esse é o auge do meu xingamento. Eu não consigo, graças a Deus, xingar mais que isso. Idiota. Só que eu falei isso da boca para fora, obviamente, brabo, segui o meu caminho, não sei para onde eu estava indo, e o meu coração incomodado. Fechou. Sabe quando o coração fecha? Que tu fez alguma coisa errada? E eu falei o coração fechado, incômodo, aquele sentimento de que eu errei. E eu orei, eu falei, Senhor, não é justo isso não, hein? O cara me fecha, eu só buzino, eu nem falei para ele diretamente, eu só falei comigo aqui, idiota. E o incômodo vem no meu coração e ele está de graça, assim, tipo,
Incômodo zero. Tá certo isso não? Aí o Senhor quer que a gente seja otário, pô. Então me fala, é para ser cristão e otário? Eu orando dentro do carro, ando assim com o Senhor. Tem muita gente rindo para mim, então tem muita gente se identificando com a história. Então eu orando desse jeito, aí veio no meu coração, não vem sempre, não quero apresentar essa história como se fosse assim todo dia, né? Deus respondendo de maneira automática, de uma forma que eu perceba, não é assim, mas naquele momento foi. No meu coração veio assim, mas foi você que se encontrou com amor, não foi ele. Então eu espero uma atitude diferente sua, não dele. Eu falei, eita, Jesus é massa. Desculpa, Jesus. Fiquei mais feliz pela resposta do que por... Então ele vai tentando corrigir nosso coração em vários pontos. Em alguns momentos da vida você vai orar e ele vai falar, deixa isso, larga, solta, abandona. Não, mas o Senhor me prometeu, o Senhor... Solta, não quero. Não, mas foi tu que me prometeu o filho, me dá. Sobe no monte, sacrifica ele para mim. Como assim? Ele é o filho da promessa, me dá. Tá bom, vou lá. Quando Abraão tem a disposição de entregar, Jesus parece que espera até o último momento, né? O Senhor Deus, né? Quando ele pega o cutelo, levanta, imagino eu, né? Ele levanta, quando ele entregou no coração, quando ele foi fazer, o anjo fala com ele, Abraão, não, eu vi que você realmente ama o Senhor, porque você se disponibilizou de entregar o seu filho, não precisa entregar, não. A atitude física não aconteceu, mas a atitude talvez interna de Abraão aconteceu. Ele entregou Isaac naquele momento. E Deus, ele falou, cara, quem que a gente sacrifica? Ele olha possivelmente para o lado, vê um cordeiro preso nas plantas e sacrifica o cordeiro. Só que lá na frente em Hebreus vai falar que Deus pregou para Abraão o evangelho. Aí buga a cabeça, né? Em que momento? Naquele momento, Abraão está entregando o filho, né? Na atitude de entregar o filho, Deus fala, opa, não, precisa não, porque eu sei que você me ama, porque você está disponível. Nesse mesmo monte, perto dali, milênios depois, tem Jesus morrendo. Agora o Filho de Deus sendo sacrificado também. Só que desse sacrifício, Deus foi até o final. Matou o filho. E a gente talvez possa falar igual Deus falou para Abraão, agora eu sei, Senhor, que o Senhor me ama, porque o Senhor não me negou entregar o seu único filho. Então tem áreas da nossa vida que a gente precisa ser rendida ao Senhor. Não sei qual é, tem áreas da minha vida, tem áreas da sua, reflita sobre isso. E leia comigo, por favor, Salmo 32, para a gente caminhar para o final. Salmo de Davi, logo depois que Natã falou para ele que ele era o homem da profecia. Estou abrindo aqui também que eu quero ler aqui. Poema de Davi diz o seguinte, olha só como Davi era diferente. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia, que era o que estava cheio nos fariseus. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Um dia ele não poderá ser encontrado, apesar das orações. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Davi está falando que ele sabia que ele tinha pecado com Betseba. Ele sabia. Ele guardou a vergonha, guardou o pecado, não contou para ninguém, ficou calado. Ele é o rei de Israel. Só que aquilo pesava no coração dele. Já crente, digamos assim, no nosso linguajar, né? Um homem de Deus, um profeta do Senhor.
carregando iniquidades e pecados no coração. E aquilo fazendo ele gemer. Você já carregou algum pecado escondido no coração? E aquilo parecia um fiapo na unha do pé, machucando, está ali todo dia e tu não sabe o que fazer. Aí você vem até o Senhor, já não aguentando aquilo, ora a Ele, pede perdão, esperando receber uma palmada, e Ele te faz carinho e te ama. Esperando tomar um cascudo, e Ele te ama. Esperando ô rapaz, de novo? Isso de novo? E Ele te ama. Eu costumo dizer, vou falar de novo para os irmãos para a gente finalizar. Se relacionar com Deus, eu me sinto como se tivesse sido o pior aluno do ano. Tivesse reprovado na escola, tivesse ofendido meus pais, xingado meus amigos, brincado e zoado todo mundo, ter sido reprovado e no Natal Deus chega para mim e me dá um PlayStation 5. Jesus! Não é porque eu mereço, é porque Ele é um Pai muito bom e gracioso em alguns momentos. E Ele ganha o nosso coração. Eu escutei uma historinha ontem, para finalizar, porque eu falo demais. E que um pastor falou, ele falou que na época de Napoleão, uma irmã chegou para Napoleão, o imperador francês, não é isso, negão? Francês. Napoleão. Corso. Isso, Corso. O imperador, a mãe chegou para Napoleão para pedir misericórdia para o seu filho que tinha sido preso. E Napoleão falou, olha, é a segunda vez que ele vai ser condenado pela mesma falha. Ele não merece misericórdia. Não, mas eu vim pedir misericórdia pelo meu filho, mas ele não merece. A primeira vez ele já foi condenado, ficou um tempo preso e foi pego de novo cometendo o mesmo erro. Ele não merece misericórdia. E a mãe daquele rapaz fala para Napoleão, Napoleão, Senhor, se ele merecesse, não seria misericórdia. Deus olha para mim e para você do mesmo jeito. Às vezes eu chego para Deus e falo, Senhor, eu errei nisso de novo. Eu não mereço misericórdia. Ele continua derramando misericórdia e afeto. Mas isso não significa que Ele não espera que a gente renda o coração para Ele e entregue tudo no nosso coração em suas mãos. Amém? Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor.